Olá, o TCE na TV de hoje está começando e você vai ver nesta edição Sinal Verde. Tribunal de Contas do Estado dá largada para a implantação de um programa nacional de gestão pública. Sinal de sucesso. Parceria entre TCE e Câmara Municipal de Aracaju realiza novo módulo de capacitação dos servidores. Fiscalização e controle. O balanço semanal dos julgamentos das sessões nas câmaras e no Pleno da Corte de Contas. Reconhecimento. Presidente Reinaldo Moura abre simpósio sobre os 20 anos de promulgação da Constituição Estadual. E ainda, no quadro Entrevistas, o convidado de hoje é o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Ulisses Andrade. Agora, no TCE na TV. Olá, o TCE na TV de hoje começa com um sinal verde do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Reinaldo Moura, para a implantação de um programa nacional de gestão pública, que vai proporcionar agilidade administrativa à Corte de Contas. É o GES-Pública. O programa, idealizado pelo Ministério do Planejamento, foi criado com o objetivo de ser uma ferramenta de apoio aos gestores públicos. O GES-Pública foi apresentado à direção do Tribunal de Contas do Estado pelo professor da Universidade Federal de Sergipe, Jairo de Jesus, coordenador estadual do programa. O programa, na verdade, ele surgiu há 18 anos atrás e, ao longo desse período, vem passando por alguns processos de melhoria com a finalidade de levar ao cidadão brasileiro um serviço público de melhor qualidade. Para conseguir isto, nós oferecemos tecnologia de gestão aos gestores públicos e aos servidores públicos. Como órgão de fiscalização e controle, o Tribunal de Contas de Sergipe já iniciou o processo que antecipa a implantação do programa. Sem produzir gastos, o GES-Pública vai capacitar servidores do TCE, com a realização de treinamentos para a melhoria da gestão, focada sempre na transparência e na melhoria da administração pública. Toda ferramenta de aperfeiçoamento, expansão e melhoria da atuação de gestão pública é extremamente relevante e salutar. Então, trazer esse tipo de ferramenta para o Tribunal de Contas, para que ele possa caminhar no caminho de aperfeiçoamento contínuo, será muito relevante para toda a sociedade. A importância foi essa, de início de implantação do cronograma. O grupo de trabalho está formado, agora é disseminar o que esse grupo assistiu aqui junto aos demais servidores. Veja em instantes o balanço semanal dos processos julgados no Tribunal de Contas. De 28 de outubro a 14 de dezembro acontecem os Jogos dos Servidores Públicos Estaduais 2009. Uma realização das Secretarias do Esporte e Lazer e da Administração. Escolha uma das 14 modalidades esportivas e participe. O Tribunal de Contas do Estado já confirmou presença e os seus servidores vão estar na disputa por medalhas. Você sabe o que é síndrome metabólica? Não. Os servidores do TCE tiveram a oportunidade de tirar dúvidas. O assunto foi tema de mais uma palestra sobre medicina preventiva. Também foi destaque esta semana a realização de mais um módulo de capacitação em gestão pública, resultado da parceria entre a Corte de Contas e a Câmara Municipal de Aracaju. Vamos ao giro de informações. No segundo módulo, os servidores do TCE e da Câmara Municipal de Aracaju assistiram à palestra sobre os princípios da administração pública e improbidade administrativa. A professora Patrícia Verônica Sobral, que também é servidora do Tribunal de Contas, abordou a diferenciação entre os poderes estruturais e instrumentais e as fontes do direito administrativo. São princípios que norteiam as atividades dos funcionários públicos, seja em caráter de agente político ou em caráter de agente administrativo, que tem que ser permeada por todos esses princípios. O procurador do Estado, Pedro Durão, foi convidado para falar sobre improbidade administrativa. Vamos abordar o aspecto da corrupção mundial, a corrupção no Brasil e como efetivamente o Tribunal de Contas, o Ministério Público, as procuradorias podem combatê-las e no sentido também de formar um cabedal melhor de profissionais, de técnicos, no sentido de firmar
os processos de forma mais clara e mais transparente. Outra parceria do Tribunal de Contas do Estado é com a Unimed, na realização de palestras sobre medicina preventiva. Entre os temas discutidos, a síndrome metabólica. É um conjunto de alterações que acontecem no organismo. E o grande pilar do conceito é a circunferência abdominal. Ou seja, se a pessoa tem uma circunferência abdominal maior que 80 centímetros, mulheres, e homem maior que 90 centímetros, associado a diabetes, hipertensão, colesterol alto, ela é portadora de síndrome metabólica. As palestras iniciadas no mês de julho vão até o mês de novembro e os temas têm auxiliado os servidores. A quantidade da alimentação eu estava assim sem saber. Aí ficava aquela coisa repetitiva. Esse curso está me ajudando muito, já consegui mover até a balança para menos um pouquinho, está diminuindo. Os processos que são julgados no Tribunal de Contas do Estado são apreciados nas sessões das câmaras e do Pleno. O vice-presidente do TCE, conselheiro Heráclito Hollenberg, preside a primeira Câmara. O corregedor-geral da Corte de Contas, conselheiro Carlos Pina, a segunda. Já o presidente da Casa, conselheiro Reinaldo Moura, é responsável em comandar as sessões do Pleno. E a repórter Isabelle Araújo é quem faz a cobertura semanal dos trabalhos dos 7 conselheiros. Na sessão da primeira Câmara, realizada na terça-feira, dia 13, os conselheiros julgaram 9 processos, sendo 6 deles de aposentadoria, todos com voto pela legalidade. Também foram julgados processos de pensão previdenciária e um de contas de recursos de convênio. Minha opinião é no sentido de que seja legal a receita, que é o convênio, e com relação à prestação de contas, pelo seu arquivamento. Participaram da sessão os conselheiros Heráclito Hollenberg, Carlos Alberto e Clóvis Barbosa e o subprocurador Luiz Alberto Menezes. Já na sessão da segunda Câmara, que aconteceu na quarta, dia 14, com a presença dos conselheiros Carlos Pina, Antônio Manuel e Alberto Leite, auditor substituto de conselheiro, foram julgados 16 processos, 10 processos de aposentadoria, sendo 9 deles considerados legais e um foi convertido em diligência. Existem falhas, no processo, nesse caso. Mas era de pequena monta. Um relatório de inspeção e processos de pensão previdenciária também fizeram parte da pauta. 9 processos foram julgados na sessão do Pleno desta quinta-feira, dia 15. 4 deles foram considerados regulares, 2 foram irregulares, um teve provimento parcial e outro foi julgado legal. Participaram do Pleno os conselheiros Reinaldo Moura, Carlos Alberto, Carlos Pina, Clóvis Barbosa, Alberto Leite e Luiz Augusto Ribeiro, estes 2 últimos auditores substitutos de conselheiro, e o procurador João Augusto Bandeira de Melo. Dentre os processos votados, um deles foi relatado por Alberto Leite, que decidiu pelo arquivamento da denúncia, e um protocolo foi autuado pelo conselheiro Carlos Alberto. Para saber mais informações sobre os julgamentos da semana, acesse o site www.tce.se.gov.br e clique no portal de serviços. E veja em instantes, presidente do TCE participa de simpósio sobre os 20 anos da Constituição Estadual. E ainda, no quadro Entrevista, o bate-papo da semana é com o atual presidente da Assembleia Legislativa, Ulisses Andrade. Criado há 11 anos, o coral do Tribunal de Contas do Estado, Contas em Cantos, se prepara para participar do Encontro Nacional de Coros de Sergipe, que começa no dia 31 de outubro. O evento, promovido pela UFS, vai ser realizado no Teatro Tobias Barreto. O Contas em Cantos, regido pelo maestro Paulo César Andrade, também participa, de 11 a 14 de novembro, do 7º Encontro Nacional de Coros, que acontece em Natal, no Rio Grande do Norte. E se você quer saber mais sobre o coral e como participar dele, acesse o site www.tce.se.gov.br. Durante este mês de outubro, vários eventos estão sendo realizados em Sergipe em homenagem aos 20 anos de promulgação da Constituição Estadual. O mais recente foi um simpósio que aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe. Entre os palestrantes, o ex-deputado constituinte e atual presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Reinaldo Moura.
O simpósio reuniu autoridades e parlamentares no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe. O evento, inserido no calendário da Assembleia Legislativa, marca as comemorações dos 20 anos da Constituição Estadual. É uma data muito importante para que a gente possa deixá-la passar em branco. Homenageamos os deputados constituintes, estamos fazendo esse simpósio, que é uma grande oportunidade da gente mostrar os trabalhos à sociedade, os trabalhos da Assembleia Legislativa. O ex-deputado constituinte e atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Reinaldo Moura, foi o responsável pela palestra de abertura no simpósio. A oportunidade que eu tive, particularmente, de poder passar exatamente para aqueles que aqui compareceram a experiência que nós vivemos desde o instante de instalação da primeira comissão, que foi responsável pela elaboração do regimento de como funcionaria a Assembleia Constituinte, até o momento final, que foi a votação em plenário, aí sim já com a participação dos 24 deputados. Deputados constituintes e autoridades dos poderes executivo e judiciário receberam placas comemorativas dos 20 anos da Carta Magna de Sergipe. Quem conviveu o período de 20 anos atrás pôde entender a luta que foi chegar à Constituição do Estado, fruto da Constituição Federal. Nós tivemos a oportunidade, naquele momento, de discutir em profundidade todas as sugestões que eram apresentadas. Isso nos levou a conhecer de perto a complexidade da realidade sergipana, fazendo com que o esforço fosse redobrado para construir um texto que representasse aqueles anseios depositados na Assembleia Estadual Constituinte. E hoje, em nosso quadro de entrevistas, o bate-papo é com o atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ulisses Andrade. O assunto não poderia ser outro: os 20 anos da Constituição Estadual. Acompanhe. 20 anos da Constituição Estadual, o senhor como deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, como o senhor vê a importância desse acontecimento? Olha, na verdade, a promulgação da nossa Carta Maior, que foi a Constituição Cidadã de 89, eu entendi como era uma data muito importante para que a gente pudesse deixá-la passar em branco. Essa carta trouxe muitos avanços para a nossa sociedade. Essa carta modificou a estrutura política e administrativa do Estado de Sergipe, de forma que, como presidente, eu não podia deixar de fazer essas comemorações. E desde a promulgação, quais foram os benefícios que ela trouxe para os órgãos de fiscalização, como, por exemplo, o Tribunal de Contas? Olha, na verdade, a Constituição, ela se transformou num instrumento extremamente importante, não só para a fiscalização, mas, sobretudo, para o fortalecimento das instituições. Nós temos hoje um Ministério Público bem mais eficiente do que era antes, em função dos poderes que essa Constituição deu. Nós temos o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe também mais eficiente, também com mais instrumentos de cobrança e de coação com relação a infratores, em função dessa Constituição. De forma que eu acho que no campo da fiscalização, no campo do acompanhamento das leis, ela se transformou num instrumento valioso e num fator de desenvolvimento para o Estado de Sergipe. Os deputados, eles têm a preocupação em estar evoluindo essa Constituição, adequando aos novos tempos? Olha, na verdade, essa Constituição ela foi muito moderna, ela foi muito avançada. Existem algumas emendas e nós já fizemos algumas alterações. Agora, foram parlamentares que souberam, naquela época, distinguir bem o que era uma Assembleia Estadual Constituinte. Segundo o relato do próprio Nicodemos e também de Reinaldo Moura, que foi um dos constituintes, naquele momento eles souberam definir o que era oposição e situação e o que era a Carta Constitucional do Estado, de forma que quando eles se reuniam para debater a questão e a elaboração da Carta Constitucional de 89, eles separavam os problemas políticos, porque você pode ter divergência política em função de você ser oposição e situação, mas quando se tratava da elaboração da Constituição, segundo o relato de quem participou, como Nicodemos Falcão e Reinaldo, havia um outro entendimento, havia uma grandeza de espírito desses parlamentares, de forma que o texto final
ficou um texto extremamente moderno para a época e muito valioso para o Estado de Sergipe nos dias de hoje. E quero dizer uma outra particularidade. Eu acho que Sergipe hoje tem os melhores indicadores econômicos do Nordeste, né? Os melhores índices de desenvolvimento humano, melhor índice de desenvolvimento infantil, melhor renda per capita. Claro que não são os números ainda que a gente gostaria que fossem, né? Esses números precisam melhorar muito. Mas eu tenho certeza que o destaque de Sergipe, com relação a esses números, essa Constituição deu uma contribuição muito grande, porque deu rumo a todos os administradores que passaram pelo comando do Estado de 89 para cá, de forma que eu parabenizo os parlamentares daquela época, que com muita grandeza de espírito fizeram uma carta avançada, moderna e extremamente útil para que nós tivéssemos o nosso Sergipe que nós temos hoje. Gostaria de agradecer a sua entrevista ao nosso programa. Eu aqui agradeço a vocês pelo espaço concedido. E esta edição do TCE na TV termina aqui. Mas você pode rever as reportagens em nosso site www.tce.se.gov.br. Fica agora o convite para um novo encontro na próxima sexta-feira. Até lá.